Quero convidar aqui, obrigado, para o nosso segundo momento. É um dos caras que nas últimas semanas a gente vem conversando cada vez mais, principalmente dentro da nossa estrutura. Eu venho admirando demais o trabalho dele. Ele é formado por Georgetown, ele é autor de 2 livros, a gente vai falar aqui, ele é consultor do Banco Mundial em Washington, ele foi secretário de Planejamento e Gestão Estadual, presidente do CONSAG, do CONAGE, estudou em Wharton, na London School of Economics e estudou no IMD na Suíça. É um craque que vem falar sobre o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Senhoras e senhores, eu peço uma salva de palmas para a gente receber o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo. Obrigado, tá? Obrigado, por favor. Vamos sentar. Microfone. Cara, obrigado mais uma vez por acreditar no nosso projeto. O Bruno esteve com você, responsável por trazer o Sebrae aqui pra gente. Cadê o Bruno? Não estou vendo o Bruno. Obrigado, brother. Obrigado. Com todas essas discussões que acontecem com o Sistema S, e a gente sabe disso, né? Muito debatido publicamente, com cortes, com essa especulação. Como é que o Sebrae se encontra nesse cenário? Como é que vocês se posicionam nesse cenário? Não vai pular essa, não? Bom, pessoal, boa tarde. Natália, primeiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Segundo sempre é melhor. Primeira alegria estar aqui, Natália, com você, com o Bruno, com todos vocês. E esse contexto é um contexto que tem sido debatido muito, né? E aqui nessa audiência, só para poder pontuar, o Sebrae tem hoje, o Sistema S como um todo, tem 469 mil empresas no Brasil que financiam o Sistema S, que tem no ano de 2018 aí uma arrecadação em torno de 18%, aliás, de 18 bilhões de reais. E dentro desse contexto, a gente tem discutido acordos de resultado com o governo para que a gente possa cada vez entregar mais. O Sistema S tem a obrigação de entregar mais. A gente assumiu o Sebrae. Passei 3 anos e meio nos Estados Unidos e quando voltamos, a nossa diretoria assumiu agora em abril último. E eu posso afirmar para vocês que a gente se depara com algumas realidades que a gente fica um pouco triste. Eu digo sem qualquer medo dizer que existe uma quantidade de gordura dentro do sistema que ela é equivalente a um lutador de sumô depois de hibernar 30 dias na Sibéria. Isso é fato. E a gente tem que encarar isso de um modo muito concreto. E aqui, como eu estava falando, essas empresas, 469 mil empresas que financiam o Sistema S, para poder a gente levar, no caso específico do Sebrae, a prestação de serviço, o cuidado para 15,5 milhões de MEIs, micro e pequenos empresários do Brasil inteiro. E dentro desse contexto, a nossa obrigação é cada vez mais praticar o que eu digo que é da cultura do amar, fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade. Eu também brinco dizendo que eu encontro alguns crimes não tipificados, eu chamo de crime não tipificado, alguns absurdos que são feitos dentro do sistema, de falta de zelo e um cuidado maior com o dinheiro. Então a cultura do amar, o segundo A da austeridade e obviamente o R com foco em resultados. Alegria, meritocracia, austeridade e resultados. Temos que amar cada vez mais. E qual que é a estratégia do Sebrae para cada vez mais ajudar essas micro e pequenas empresas a se desenvolverem? Bom, a nossa estratégia está cada vez mais perto do nosso público-alvo, né? Eu digo que a gente tem que sair do atendimento, e o Sebrae fez no ano passado 10,8 milhões de atendimentos em todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia um pouco dos números do Sebrae, a gente tem 1.930 pontos de atendimentos físicos no Brasil inteiro, e no ecossistema Sebrae, envolvendo funcionários diretos, agentes locais de inovação, toda a rede que trabalha dentro do ecossistema Sebrae, nós temos 37 mil pessoas no Brasil inteiro que cuidam desses 15,5 milhões. Então a gente tem que mudar desses 2,8 milhões de atendimentos para o que eu chamo de impactamento. Se a gente efetivamente não mudar, não aperfeiçoar a vida deles, a gente efetivamente não está levando. A gente tem aqui presente várias empresas grandes, organizações, companhias muito grandes. E o Sebrae cada vez sempre focado nas micro e pequenas empresas, mas óbvio que todas elas têm como fornecedores pequenas empresas. Nós, inclusive, do Express Plan, nós temos
30, 40 micro, pequenas empresas que muitas vezes dependem da gente. A gente é o maior cliente deles. Como é que vocês trabalham para fazer essa interface entre as micro e pequenas empresas com as grandes organizações? Isso é um trabalho do Sebrae chamado Encadeamento Produtivo, e isso iniciou, na verdade, em 1994, quando a própria Petrobras pediu ao Sebrae que ajudasse na preparação de novas empresas, mais empresas para poder ali ajudar no processo de fornecimento, um gigante, obviamente, que é a Petrobras. Então, para a gente a gente dá uma atenção muito especial a esse contexto de encadeamento produtivo, até porque a gente tem que prestar contas a vocês, aos 469 mil empresas que dão a sua contribuição para a gente cuidar dos 15,5 milhões. Uma das maneiras que a gente tem que prestar contas, além de praticar a cultura do amar, é, obviamente, tentar formar novos fornecedores mais preparados para poder atender as demandas de vocês. Incrível, Eduardo. Você morou alguns anos nos Estados Unidos, em Washington, na capital. Você estudou liderança. Você é autor de 2 livros, inclusive falando sobre liderança, sobre a história americana. Como é que você enxerga aqui o papel desses líderes aqui presentes como agentes realmente de transformação e de liderança dos seus colaboradores e do mercado como um todo? Natália, eu tive a alegria de passar, conforme você falou, esses 3 anos e meio em Washington, de 2015 a 2018. Passei mais de 3 anos sem pisar no Brasil. E quando voltei, fiquei meio chocado, porque eu voltei no meio da greve dos caminhoneiros no ano passado. Vocês imaginam que foi isso? Imagina, mais de 3 anos sem pisar no Brasil, quando chego no meio da greve dos caminhoneiros. Meu Deus, como é que tá? E assim, literalmente, é um caos. E se a gente, no final da década de 70 para cá, a gente tinha ali uma economia igual à chinesa, só que eles tinham 10 vezes o número de habitantes, população, eles 1 bilhão de habitantes, a gente com 100 milhões no final da década de 70. E aí hoje é o que é, né? A China com 15% da economia do mundo, ou seja, se nas próximas décadas nós nos empobrecemos com relação ao mundo, nessa década específica nós nos empobrecemos com relação a nós mesmos. Né? Nós hoje somos mais pobres do que nós éramos no início dessa década. Então isso é muito triste. É triste. Então a gente tem cada vez mais que nós, né, assumirmos esse papel, que não adianta a gente ficar projetando nos líderes, e aí tem a ver um pouco com a minha tese de mestrado, que eu criei a figura chamada do líder regenerador. Não adianta a gente ficar projetando nos líderes as figuras que a gente quer ser. A gente tem que começar nós sendo, na prática, no dia a dia, na realidade, a projeção dessas figuras que a gente quer ser. Então, todos nós que temos a cada dia, nós somos seguidores e somos liderados a todo instante, nós temos, acima de tudo, que sermos nós mesmos a melhor encarnação desses líderes que a gente almeja ter. Como eu falei, você escreveu 2 livros, um deles sobre a democracia americana, sobre inclusive as eleições de 2016, que é o It Was About Hope, é esse? Isso. Tá. Conta um pouquinho desse seu mergulho profundo nas eleições e me conta sobre eleições de 2020 nos Estados Unidos, seu palpite. Bom, quando a gente se mudou para os Estados Unidos, eu me deparei com uma realidade lá, que por mais que eu me considerava tão ignorante daqui, vendo a política americana daqui, quando eu cheguei lá eu me deparei com um nível de ignorância muito grande. Muito grande. E principalmente a partir de vivendo na capital dos Estados Unidos, eu me senti ali entusiasmado a escrever um pouco mais, sem nenhum compromisso naquele momento. E aí foi ganhando corpo, eu fui me entusiasmando, fui efetivamente mergulhando, estudava 10, 11 horas, todo dia pela manhã eu via o que estava acontecendo, escrevia o que tinha acontecido no dia anterior, e no momento da tarde também fazia minhas pesquisas, identificava o que estava acontecendo, comecei com um relato, e ao momento que eu relatava tudo o que estava acontecendo, e foram 765 páginas desse livro, publicado lá nos Estados Unidos em dezembro de 2017, em inglês, está registrado na biblioteca do Congresso Americano, eu fui identificando uma série de outros assuntos que a gente tinha que explicar para que a gente tem a obrigação de entender, para que a gente pudesse entender um pouco mais do contexto, como funciona a dinâmica da política americana. E aí eu fui criando sessões anteriores, explicando como os Estados Unidos nasceu, o que é a Declaração de Independência, os atos da Confederação, a primeira Constituição dos Estados Unidos, como funciona a relação entre os 3 poderes, como funciona o colégio eleitoral, o que é efetivamente as primárias, que às vezes a gente tem dificuldade de entender, como é que funciona o colégio eleitoral. Muita gente acha que o colégio eleitoral é injusto, né? Mas existe uma ciência por detrás dele, existe uma lógica por detrás dele. Então, essas coisas para que a gente pudesse entrar no clima. E depois a gente relata
tudo o que aconteceu, os principais episódios do que aconteceu, que levaram, obviamente, à vitória do Trump em 2016 e a derrota da Hillary. E aí, você fugiu da minha pergunta. 2020. Não, 2020 eu Trump acho se reelege? eu acredito que sim. Naturalmente o que vai acontecer em 2020 vai ser um referendo para o Trump ou não. E enquanto você já teve 24, hoje tem mais de 20 candidatos do Partido Democrata, você vai correr, no meu modo de entender, um risco que o Partido Democrata vai ter, que é o seguinte: o candidato que consegue ganhar as primárias, ele não vai ter a menor chance de ganhar nas eleições gerais. Então, se você tem ali o pessoal mais radical, liderados pela Elizabeth Warren, senadora do Massachusetts, vocês conhecem, ali ligados a ela, né, nós temos principalmente o Bernie Sanders, que foi o principal antagonista da Hillary em 2016, né, e o Cory Booker, que é senador por New Jersey, da parte mais extrema. E você tem a pessoa que é mais, vamos dizer assim, ponderada, que é o Joe Biden, que é ex-vice-presidente, presidente do Obama, e a tendência, por mais estranho que possa parecer, mas essa turma, liderada pela Elizabeth Warren, eles estão mais ou menos indo assim no extremo que o Trump foi. E isso provavelmente vai chegar, no meu entender, a esse beco sem saída de que o candidato que tem condição de ganhar as primárias, quando chegar nas eleições gerais, não vai ter condição. O Eduardo vai ficar no nosso fórum todo até o final. Quem tiver interesse, quem quiser conhecer mais sobre a cultura e até questionar ele, que esse cara é um expert nisso, então ele vai estar à disposição. Dá a sua última mensagem, um recado aqui para o nosso fórum CEO, para terminar. Natália, expressar a gratidão novamente por estar aqui com todos vocês e dizer, pessoal, que eu acho que a gente tem, talvez mais do que passar uma mensagem, mas a gente se perguntar, né, o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia para que no futuro as próximas gerações saibam que um dia a gente existiu. E dentro desse contexto, ou seja, a gente sair um pouco da nossa atuação, que às vezes a gente tem a tendência natural de restringir as nossas atuações para o nosso próprio benefício, a gente dá uma olhada nesse contexto, nos caminhos, e tentar diminuir o nível de arrependimento que a gente vai ter na vida no futuro. Não por caminhos que nós trilhamos, porque não tivemos a habilidade, a competência e a inteligência de identificar. Mas o pior arrependimento é quando a gente opta, a gente identifica, mas a gente opta por não trilhar por qualquer tipo de conveniência. Então que a gente sempre opte pelo caminho que vai trazer uma melhor vida para todos nós, para os nossos irmãos futuros e, acima de tudo, para esses nossos 210,1 milhões de irmãos e irmãs, companheiros nossos que provavelmente na vida nunca terão nem a chance de entrar num auditório como esse, mas precisam muito da construção diária de todos e de cada um de nós. Por mais mentes brilhantes no nosso governo, como esse cara, como o Wilson que está aqui, que a gente realmente tenha cada vez mais no nosso governo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. É isso.